Vou falar sobre renovação de água, né? Então, hoje nós estamos aqui nesse tanque 5 porque o vento está bem louco lá em cima, tá? Mês de agosto aqui na nossa região dá aquele vento louco, louco, louco. Para o áudio ficar legal, nós viemos aqui escondido aqui, tá? Você que vai chegando, muito bom dia. Hoje segunda-feira, dia 18 de agosto já iniciou a produção de tilápia na sua piscicultura, já está alojando, como é que tá, né? Então temos que acelerar que o verão já chegou, que a produção de alivino juvenil, né, ou no caso da engorda, você já pode começar a perceber que o peixe começa a vir comer com mais apetite, principalmente na nossa região aqui, que está quente e seco, né? Então pouca chuva aumenta o apetite. Mas como você já é um produtor experiente, você dá aquela puxadinha de freio de mão, né, e entende que não adianta ainda socar muito a aração, você vai subindo devagarzinho. O que a gente indica, o que a gente faz, né? A gente só indica geralmente o que a gente faz, né? Então a gente indica assim, vai aumentando a aração, mas 5%. Ou seja, você tratou 100 kg, trata 105, vai aumentando devagar. Eu entendo, você vai ver o peixe muito agitado, com muita vontade de comer, mas ainda assim estamos em agosto indo para setembro, né? Então ainda tem mudanças, né? Pode vir um pouquinho de frio. E aí esse cuidado que se toma agora no mês de agosto para iniciar o mês de setembro vai te dizer muito sobre o teu final de lote, né? Às vezes você tem uma tilápia 300 gramas, 400 gramas, né? Então ali se você fazer um pequeno descuido, em palavras mais grosseiras, uma pequena cagadinha, pode estourar a francisela bem agora no finalzinho do inverno, né? O início do verão que a gente fala, né? A gente entende que é primavera, mas mudança do outono, dessa estação, mas para o peixe você entende que o verão é agora, porque ele chega em dezembro, que iniciaria o verão, a estação do verão, e começa a atrapalhar. Atrapalhar o quê? Aqui na nossa região começa a dar muita temperatura elevada, então você tem que acabar segurando o trato. Então a gente fala aqui na primavera, né, é o verão da tilápia, porque a gente só vai melhorando e vai tratando o peixe. Chegou verão mesmo, começa a esquentar muita água, começa a nos atrapalhar, se não é um ano que chove muito, né? Então, parte da renovação da água, o que a gente pode falar? Você viu talvez na semana passada a gente conversando e trocando ideias sobre o monge. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma adaptação na nossa piscicultura. Não adianta eu ficar comunicando a você e falando, assim que puder, tiver que fazer uma obra, trocar até o monge, que no caso aqui tivemos que mudar o acesso de monge, ficar mais prático, fazer uma despesca um pouco mais rápida, né? Ou seja, agilizar o processo, porque você, como eu, acredito que não tem tempo, né? A gente fala não tem tempo, ou seja, a gente tem que agilizar o máximo possível na piscicultura, porque, por exemplo, na hora de fazer uma descarga, na hora de fazer a despesca mesmo, ser rápido, né? A equipe, vai ser esses dois tanques, já faz a secagem aqui, já o outro já está pronto, né? A gente sabe que quem trabalha com piscicultura entende que às vezes passa de um tanque para o outro, daí fica meia hora ali, 1 hora, 2 horas para secar o tanque, né? É um exemplo, por exemplo, esse tanque aqui, o 5, né? Ele tem ainda as comportas antigas aí de 10 anos atrás, né? E a manilha era 200. E na época nós já achávamos muito grande já, só para ter uma noção. Então nós achava, nossa, o cano 100 já era grande, põe uma manilha 200, nossa, resolveu o problema. Para a estrutura de 850 metros quadrados, talvez seria interessante, porque tem um bom declive, esvazia rapidamente. Mas imagine 3.000 metros quadrados, tem uma manilha 200, um cano 200. Imagina você ter 5.000 metros quadrados em uma manilha 200, né? É quase inviável fazer uma despesca ali, fazer a rapa, que a gente fala que toda a equipe gosta de fazer, ama fazer tal da rapa, né? Então, sobre a renovação de água, o que a gente comenta ali para você entender? Que está tudo interligado. Por exemplo, se for dar uma descarga, por exemplo, se tiver uma manilha maior, um cano maior, você vai conseguir fazer uma boa descarga. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre descarga, né? Por causa que o entendimento que a gente começa a entender, que a gente está comentando com muitos produtores, tem produtores que já faziam, só que às vezes não entendem por que estavam fazendo, né? Sentiam que tinha que fazer, mas talvez faltava uma explicação, por exemplo, que nem falar sobre quebrar água. Se tua água, ou seja, tua esponja estiver muito suja, você precisa limpar ela, então a gente fala em quebrar a água, tá? Mas às vezes a pessoa fala assim, mas o que é quebrar a água, né? Tem muitos produtores no mercado já fazem esse processo, só que a pessoa que lhe ofereceu falou que vai melhorar a água, né? Só que não explicou certo que você precisa deixar a tua esponja limpa para fazer todas as trocas, né? Por exemplo, chega mais final de lote, mais matéria orgânica, que acontece, você tem mais dificuldade em deixar a água melhor.
né? Ou seja, a água, né? E começa a ter mais matéria orgânica. E aí vem produtores fazendo descargas, né? Mas não a descarga de esvaziar o tanque, descarga de 1 minuto, 2 minutos. Então antigamente falava em dar descarga, baixar 2 tábuas, 3 tábuas. Não estamos falando desse tipo de descarga. Nós estamos falando de descarga rápida, de 1 minuto, 2 minutos. Ou seja, você vai tirar lá 2 tábuas rapidamente, vai puxar toda a matéria orgânica que está na frente do monge. Quando a água ficar normal, ou seja, limpa novamente, você fecha a tábua, né? Qual que é o desafio de você fazer isso? É o tempo. Então cada vez mais você precisa mais tempo e cada vez mais você tem menos tempo. Então são duas singularidades que começam a se afastar e não vão se unindo. Aí você vai começar a entender, pô, eu tenho que começar a dar descarga, eu quero fazer isso, eu tenho que produzir mais. Mas o que vai acontecer? Começa a parte da automação. Então você começa a automatizar tudo que é possível, mas mesmo assim ainda vai precisar de uma pessoa, né? Então, por exemplo, assim, tem o sistema de compartilhamento de tecnologia, que é a automação na questão do oxigênio. Ela vai te ajudar, você não vai precisar medir, vir com o oxímetro aqui, ela faz isso para você. Você já ganhou um pouquinho de tempo. Mas esse tempo que sobra, né, vamos falar assim, abre aspas, né, aquele tempo que sobraria, você vai gastar em outra coisa, em uma outra tecnologia, né? Eu vou ter que aplicar um produto para quebrar a água, ou vou espalhar cal, vou espalhar sal, né? No caso aqui, mais cal, né, para corrigir a água. Vou ter que fazer análise no lugar disso. Entende que toda tecnologia que você vai implementar, todo o sistema de automação, você tem que entender, ela vai te liberar tempo para se fazer outra coisa. Resumir, frigir os ovos, né? Nós produtores, piscicultores, nós nunca vamos ter tempo para fazer tudo. Por que eu digo isso? Porque na vida a gente nunca vai ter tempo para fazer tudo da forma que a gente gostaria. Então eu sempre bato a seguinte tecla, 80-20. Eu reforço aqui toda vez que possível para você. Tem muitas pessoas que ficam presas ao 100% e quando você chega ao 100% você nunca vai chegar. Então você fica frustrado, não dá certo, acontece um monte de problemas. Então foque em 80%. Né? 80%, se você conseguir fazer 80% certo, né? Certo modo de falar, certo que você acha certo em fazer, e às vezes a gente acha que é certo fazer e é errado, então não existe certo e errado, vai dar umas consequências, mas foque em 80%. Por exemplo, se você não consegue medir 3 vezes por dia o oxigênio, seria o 100% ideal, foque pelo menos uma vez ao dia, né? Ao amanhecer pelo menos. Eu consigo 2 vezes, Lucas, então vai de manhã e à noite. Lucas, está me sobrando tempo e eu acho que vale a pena medir ao meio-dia para economizar energia. Ótimo, então você atingiu o teu 100%. Mas nada é mais fácil do que ter uma automação e alguém que faça isso por você. Porque aí mede em minuto, em 5 minutos, 10 minutos, em hora, mede para você. Aí liga e desliga o aerador na forma que precisa. Por exemplo, hoje nublou, né? Se tivesse peixe gordo, já ia ter areadores ligados, né? Aqui o tanque está vazio no caso ali, esperando alojamentos, esperando os últimos frios passar para alojar aqui, tá? Então, para você entender como é que você vai ganhar tempo na sua piscicultura, né? E também teve uma discussão com o produtor, e quem paga a conta? Quando você vai fazer investimento, né, nem sempre dá certo as ideias, mas o princípio de qualquer investimento sempre vai ser se pagar, né? Por exemplo, se voltar, não mais, 2019, vai fazer 7 anos, né? Vou falar 6 anos atrás, quando eu fiz meu primeiro investimento em automação em sonda, que eu fiz a importação, não se pagava. Demorava muitos anos. Talvez hoje está se pagando, né? Vamos falar assim, hoje terminou de se pagar. Por quê? Porque a energia era muito barata. Eu lembro, acho que está dando média 33 centavos quilowatts com o noturno. Então praticamente, fala assim, é inviável, né? Porque você podia deixar muitas horas no aerador e o equipamento era muito caro, né? Na época me custou 15 mil reais, né? Então, para você ter uma noção, 15 mil reais, energia 33 centavos, a média, né? Então não se pagava. E hoje a gente tem que atualizar os dados. Então, por exemplo, hoje, se você pegar, depende do tamanho do seu tanque, eu falo para você, se você produzir em torno de 30 toneladas num tanque, um sistema de automação já compensa. 30 toneladas já compensa, porque ele vai economizar energia, ou, no caso, depende se você economizava energia e atrapalhava a tilápia o crescimento, vai tirar a tilápia mais cedo. Mas se você já tinha um oxímetro, ela vai te economizar mais energia ainda, tá? E daí você vai ver, quem vai pagar a conta, é você ou a tilápia? A tilápia vai pagar a conta. Ela vai ficar menos doente, ela vai sair antes do seu tanque, ou seja, por metro quadrado por ano você está produzindo mais peixe. E aí as contas fixas vão se pagando, tá? E você que vem chegando aí, tiver alguma dúvida sobre renovação, alguma coisa da água,
faça, fica à vontade aí na segunda-feira aí para você. Uma coisa assim que a gente percebe também sobre renovação, põe nos stories, comentei o projeto, para mim 15 peixes por metro, o pessoal tem muito, já coloca, né, tudo normal, só que todos que comentam comigo, né, vêm conversar comigo, falam, eu ponho já até 18, eu ponho até 25, esse tanque aqui nós ponhamos 25 peixes por metro. Mas com qual renovação você está colocando 15 peixes por metro ou 18 peixes por metro? Tem que ter uma boa renovação. O que é uma boa renovação? 10%, 15%. Né? Lucas, e qual que é o teu desafio? É colocar 15 peixes por metro e ter uma renovação máxima de 1%. Você sabe o que significa 1% de renovação num tanque? Significa que ele demoraria 99 dias para estar cheio. Ou seja, cada 99 dias esse tanque faz a troca total do volume de água. Isso sim é trabalhar com 1%. Então o volume de água é muito baixo. Lucas, mas por que você vai chegar a isso? Porque a gente tem os recursos de água de 1%, 2% de renovação, no máximo, né? E a gente aprendeu a trabalhar isso. Então hoje tem muito produtor, por exemplo, que só mantém nível do tanque. Ou seja, ele deixa baixar a meio metro, daí ele liga a bomba, encheu, fica lá uma semana. Claro, o clima vai alterar o processo, mas vamos falar assim, ele não fica mais gastando energia à toa. Mas como ajudar, né? Como acelerar o processo e como eu conseguir produzir 15 peixes por metro quadrado com uma renovação tão baixa. Porque você que é produtor que me acompanha, você sabe, 5 peixes por metro é uma coisa, 10 peixes por metro é uma coisa, 15 peixes por metro quadrado é outra coisa. Só que aí eu preciso volume de água. Então por isso que a gente acabou fazendo o tanque mais fundo que a gente conseguiu fazer, profundidade, bater ali 3,5 metros, 4 metros no monge, para você ter um volume de água. Mas para que esse volume de água? Para se der uma seca. Se ficar 2 semanas sem chover, não tem problema. Você entende? Você vai manter ele cheio? Não, você vai pegar e encher ele. Baixou meio metro em uma semana. Tem previsão de chuva semana que vem? Deixa chover. Aí você acaba economizando energia. Então todo o dinheiro e energia posta para fazer teu tanque mais fundo, ele vai se pagar depois com a reserva de volume de água. Tá? Então, por exemplo, assim, às vezes acontece, pessoal, meu Deus, acostumado com uma renovação de 10%, deu uma seca, caiu para 2%, 3%, o cara já entra em desespero, já começa a perder toda a qualidade de água, ele fica todo preocupado, né, com o que pode dar, estoura amônio, estoura nitrito. Mas se você entender a natureza da água e começar a trabalhar na água, não só na matéria orgânica, e deixar ela disponível, trabalhar o processo, a natureza se adapta. Uma coisa que a gente conseguiu fazer tranquilamente ali, ponhar 15 peixes ou 16,5 kg por metro quadrado em 11 meses, eu nem calculei quanto que se transformar em 12, quanto que isso ia dar, né? Transformar isso em um ano de produção, mas vamos só ficar nisso. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente conseguiu, com tão pouco volume de água, tão pouca renovação, conseguir produzir isso? E eu falo para você, foi de forma meia boca ainda, hein? Faltava muita tecnologia para ser usada, né? Então por que eu estou aqui alertando você? Se você for mexer no seu tanque, tenta levantar as taipas, né? Ou seja, tenta levantar o seu tanque. Cada coluna de água que você conseguir, Lucas, mas ali vai dar meio metro só, meio metro a mais de água, uma circunferência, depende do seu tanque, quanto que isso não equivale de água? E daí quando der uma seca, o que vai acontecer? Você fica tranquilo, porque você tem que lembrar, nossa, tenho 4 metros no monge, então se eu perder meio metro, tranquilo. Porque a energia está ficando cara. Lucas, eu tenho placa solar. Sim, mas quem tem placa solar e tem produção de tilápia sabe que tem que ser uma propriedade muito pequena para uma geração de energia ser o suficiente para bancar toda a tua energia. Sempre está faltando energia, né? Então você já vai entendendo o jogo das bombas. Mas eu tenho por gravidade. Perfeito, né? Você tem por gravidade. Mas e quem não tem por gravidade, né? Ou se tem por gravidade é uma parte, outra parte é o bombeio. Então a maioria da propriedade que a gente acompanha, uma parte tem por nascente, né? E outra parte vem por rio. Então às vezes só pela nascente a pessoa aprendeu a trabalhar só com as nascentes, ou seja, uma renovação, né? Tem produtor que fala, Lucas, eu não ligo a bomba, não faço nada. Tá vendo esse tanque aqui?
não sai água do outro lado, mas não esvazia. Então a nascente que ele tem, que entra na água, só mantém a taxa evaporativa do tanque, né? Ele parou de gastar energia renovando a água exageradamente. Então são processos, tecnologias que estão trazendo para a piscicultura e manejos. Só que como é que conseguiu esses manejos? Foi porque começa a se ter dados. Cada vez mais você precisa de dados. Você precisa ter equipamentos que tragam dados. Ou seja, depois você vai analisar os números, né? Aí depois você vai fazer uma coisa diferente e talvez vai ter situações diferentes. Então não dá para mais, por exemplo, a acreditar, por exemplo, assim. Tem propriedades, às vezes com 1 kW de energia, fecha 1 kg de peixe. Tem propriedade que precisa 1,5 kW. E tem propriedade que precisa 2 kW. O que diferencia uma das outras? Umas ligam mais a bomba que a outra, ou precisam mais bombas que a outras. Porque querendo ou não, acaba gastando mais energia se precisar ligando a bomba. Mas às vezes, por que você está ligando a bomba, né? E outra coisa que está acontecendo, isso é geral, né, na região, né, tanto aqui como nos outros estados, que o rio, né, às vezes acaba tendo problemas de parasitas. Daí você começa a entender por que o rio começa a dar problema de parasitas. Porque tem muita matéria orgânica. Está começando a surgir matéria orgânica. E se acaba surgindo matéria orgânica, você começa a entender o seguinte. Quando você dá uma descarga no seu tanque e tira essa matéria orgânica fresca, vamos falar assim, os primeiros dias de merda do peixe, acaba ajudando a evitar, a tirar um alimento para tantas bactérias maléficas para a tilápia como parasitas maléficos. Então as pessoas muito me relataram, depois a gente começa a divulgar, eu sempre dava dando uma descarga, 1, 2 minutos e não tive problema naquele ano. Só que daí passou e eu parei de fazer, né? Mas por que parou de fazer? Porque não deu mais tempo, acabou surgindo outras coisas. Então o que acontece? Às vezes no teu intuito, seguindo a tua ideia, às vezes fala assim, só para tirar a matéria orgânica, para deixar o tanque não dar lodo talvez, mas acabou dando no lodo igual. Só que dando essas pequenas descargas diariamente, salvou o seu tanque de ter um prejuízos grandes. Aí no ano que ele não deu descarga, ele falou, nossa, tinha muito problema, que anos atrás não tive, né? Aí ele falou, eu já estou evitando usar a água dos rios, né? Justamente. Então, que nem no caso, só o fato de você separar essa matéria orgânica do seu tanque e pôr para o lado de fora, vai acabar ajudando muito na sua piscicultura, né? Só que não é aquela descarga como antigamente era indicado para, eu quero controlar amônia e nitrito. Vai lá, baixa 3, 4 tábuas. É aquela descarga de 1, 2 minutos, só para tirar toda a matéria orgânica que estiver na frente do seu monge. Justamente para evitar um assoreamento, né? Evitar a parte maior. Não adianta você pegar, por exemplo, baixar 2 tábuas do seu monge e achar que vai limpar todo o fundo. Se você vê a água que está saindo, é água branca, transparente, com fitoplâncton, você vê que ela não tem mais matéria orgânica. Então pode parar a sua descarga, tá? Aí você vai fazer uma troca de água. Então tenta não confundir. A gente está vendo que o melhor efeito na sua piscicultura é da descarga, não troca de água. Então o que é uma descarga? Descarga é você abre lá as tuas tábuas, sai toda aquele matéria orgânica, né? E daí, a mulher quase caiu agora com susto com um galho quebrando aí do vento. Aí assim que a água ficou transparente, ou ficou a água igual que você está olhando para o lado de fora do monge, né? Aí essa água já pode fechar, porque você já deu a descarga. Então isso é descarga. Agora eu quero fazer uma troca parcial do meu tanque. Aí você vai lá e fala assim, eu vou trocar 50 centímetros de coluna de água, tiro as tábuas, deixo esvaziar até as tábuas, depois eu reponho e recompleto com a bomba, né? Então veja como a produção de tilápia não existe certo e errado. Lucas, eu faço assim com troca de água. Meus parabéns, continue, né? Mas o que está ajudando talvez mesmo não é a tua troca de água, é as tuas descargas que acontecem, né? É isso que eu quero trazer essa solução, né? Não tem, mas a troca de água vai tirar todo o fundo, não tira, né? Porque a água cria um canal, não tem jeito. Então o sistema RAS já usa descargas diariamente ou 2 vezes por dia no final do ciclo, né? O que acontece? No final do ciclo eles começam a dar de manhã e no final do dia, cada 12 horas dá uma descarga, porque começa a surgir muita matéria orgânica. E aí que tá. Tu vê como a tecnologia RAS, só o fato de você ter levantado o peixe para cima e você observar, você ter a visão, né? O sistema RAS você tem a visão, porque a coluna de água 1 metro, não mais que 1 metro de água, né? Mais indicado por causa do soprador.
Aí você vê a matéria orgânica, você pode limpar o fundo e você acaba ainda assim vendo, nossa, quanta matéria orgânica é produzida por dia. Aí vai limpando todo dia o fundo e vai vendo. E vai jogado no sistema de decantação. Decantação passa para o sistema de filtros, né? Biofiltros, no caso, e reaproveitar a água. Veja que interessante isso. Você pode se aproveitar. E tanque escavado? Vai se justificar a mesma coisa. A gente pode fazer o mesmo processo, ou seja, num tanque escavado, trabalhar ali com 1% de renovação, né? Você produz peixe adoidado, né? Tranquilamente, se você tiver um tanque um pouquinho com reserva de água para uma seca. Porque se der uma seca 1% de renovação, provavelmente vai dar um consumo de 0,5%, também consegue 0,5% para taxas evaporativas, e se tiver muito vento, depende da época do ano, vai secar mais, a taxa evaporativa vai passar um pouquinho, né? Vai depender da região que você está. Mas calcula um ano normal, a taxa evaporativa de um tanque fica em torno de 0,2%, tá? Então para você, empresta o calculador. Para vocês entenderem o que é a taxa evaporativa, né? Isso é o tanque de lona, se não for estufa também tem. Você calcula ali, eu tenho 1 hectare de lâmina de água, vou ter uma taxa evaporativa de 0,2%, ou seja, eu preciso 20 mil litros de água, né? Só para a taxa evaporativa, ou seja, todo dia em 24 horas vai ter uma perca por evaporação em torno de 20 mil litros de água em 1 hectare, tá? Aí eu tenho 10 mil a 1% de renovação, você está colocando 100 mil litros de água. Então sobrou, teoricamente, 80 mil litros de água num tanque de 10 mil metros, mas é a 1 metro de profundidade, né? Vai dar bem mais, né? Aí que vem a questão, a taxa evaporativa, pelo que eu entendo, posso estar equivocado, mas é pela abertura. Ou seja, se eu tenho um tanque de 10 mil metros quadrados, né, aberto, só 1 metro de profundidade, a taxa evaporativa é 0,2. Se eu tenho meus 10 mil metros e minha profundidade for 2 de profundidade, eu vou ter um volume de água de 20 mil cúbicos, mas a taxa evaporativa ainda continua a mesma. E se eu tiver os mesmos 10 mil metros e tiver 3 metros de profundidade, ainda a minha taxa evaporativa vai ficar praticamente a mesma, 0,2, porque é a superfície que faz a troca. Você conseguiu entender? Então, quando você tem tanques rasos, a taxa evaporativa começa a ficar muito cara para você, entende? Pelo volume de água, então seca mais rápido. É isso que eu quero dizer, se der uma seca, a taxa evaporativa, por exemplo, você tem o tempo, a mesma perca de água, os 20 mil litros por hectare vai ser a mesma. Só que em cúbicos, se eu tiver 30 mil cúbicos de água, quanto tempo a mais dura? 2 vezes mais água você tem, teoricamente, né? 3 vezes mais água, comparado a 1 metro de profundidade. Então, pede-se muito sobre profundidade de tanque e tudo, e pensando na nossa região aqui, Oeste Paraná, Toledo, eu sempre indico tanque fundo. Uma, por questões de temperatura, ocorre uma oscilação mais tranquila de temperatura, demora mais, então vira uma bateria sobre temperatura, tanto para cima como para baixo. Questão de oxigênio, a gente está estudando também, acaba tendo umas reservas. Se a tua água estiver mole, se ela estiver dura, tem que quebrar ela, então é outro processo. Então, ou seja, a esponja está suja, a esponja limpa. Então a gente percebe também que tem um volume teoricamente a mais de oxigênio. A gente começa a ter esses dados com o compartimento de tecnologia, como as pessoas estão instalando, então eu tenho acesso a esse dado com autorização deles, né? Eu uso os dados para meu estudo, e depois, claro, divulgo para eles também, para eles entenderem e o que eles fazem que está melhorando. Então, por isso que a gente indica tanques fundos. Se der uma seca, então, ó, eu tenho uma taxa evaporativa numa seca um pouquinho maior, vamos dizer, ó, 1 hectare, 10 mil, 3 de profundidade são 30 mil, né? Só que a minha taxa evaporativa fica por metro quadrado ainda. Vamos dizer que numa seca ela vai aumentar, né? Por causa das questões, vá para 5%, né? Então tu vai perder 50 cúbicos de água. Então, teoricamente, tu aguenta muito mais tempo, né, comparado a 1. Então, vamos dizer que não vai ficar bem assim a ideia, né? Por causa de tanque escavado, depende da região, né? Que nem
Você entende que a coluna de água ali acaba perdendo um pouco mais de água, vai ter perca comparado aos tanques mais plano no solo no final, né? Vai ter essa parte também de infiltração com o tempo, que a gente sabe disso, né? Mas você entendeu, a parte de troca por superfície é uma, né? Depois, claro, seca, o que é seca? Aquela vez nós passamos aqui 2 anos praticamente sem chuva. O que é chuva? Chuvas de 50, 100, 150 milímetros no mês. Dava pancadas, a gente falava assim, deu 10, 20 milímetros. Então essa chuva ela não é para questões de mina de água, sim? Ela é só molhava a superfície 30 centímetros da terra, o resto já está ficando tudo seco. Então isso é uma seca. Aí isso a gente percebeu o quanto ajudava, né? Ter tanque mais fundo ou não. Porque os tanques rasos, pelo amor de Deus, né? Sumia tudo, porque a taxa evaporativa estava muito alta na época, né? Aí se tiver pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Estamos aqui para compartilhar ali com vocês e tirar dúvida. Por que eu estou falando da parte da renovação, né? Porque existe muitos tabu não, mas existe pouca divulgação, né? De produção que a gente pode ter com baixa renovação, né? Então tem sistemas RAS que acaba nos ajudando com muita tecnologia, né? E a gente tem que pensar todo tanque escavado, o que a gente pode aproveitar do sistema RAS, né? Então, por exemplo, o sistema de reutilização de água, né? Aqui exige, a nossa legislação aqui no Paraná exige ter um decantador. Muitos produtores reclamam de decantador, tudo. Mas é uma forma que foi construída e toda a água da piscicultura é centralizada para ocorrer justamente uma decantação dos sólidos, né? E a gente põe a bomba lá no outro lado e reutiliza a água. Então o sistema decantador na época era só para evitar que fosse direto por rio, né? Agora a gente já usa, há muitos anos aqui já usamos ele e ainda bem que tem um decantador, né? Para você entender. A questão de descarga tem que ser um sistema automatizado. Por quê? Não vai dar tempo, dá tempo sim, né? Se você põe a prioridade e a pessoa pegar lá, criar um horário, né? Mas imagina o cara 17 tanques, ele tem que ir lá, tem que ir lá no monge, ele tem que acessar. Claro, ele pode criar um equipamento, não precisa nem descer, faz algo ficar prático, sobe, né? Descarga de 1 minuto, tem uma moto, vai ficar andando, vai num tanque e volta, né? Vai fazendo esse processo. Mas querendo ou não, se o cara tiver 17 tanques, vai demorar no mínimo 1 hora para fazer descarga por dia, né? Então tem que automatizar as coisas que dá para automatizar, isso para você entender. Mas às vezes você é que nem eu, não tem ainda 17 tanques, tem 5 tanques, né? Menos tanque, então você não vai perder 1 hora. Aí você põe na tua rotina para dar umas pequenas descargas e depois você me conta o resultado. Só que às vezes, se você não tiver, por exemplo, um sistema que monitore o oxigênio para você ver, aí você também não vai falar, isso não ajudou nada. O maior erro que eu já cometi foi achar assim, tá funcionando, aí você para de fazer as coisas que você fazia. Só que você esquece que todo o detalhe que você fez para chegar naquele resultado são pedrinhas. Eu faço análise uma vez por semana, o oxigênio estava medindo, estava corrigindo a dureza em carbonato quando estava baixa, estava fazendo todo o processo, estava fazendo descarga todo dia. Aí vai, não tem nenhum problema, teu peixe está crescendo, a biometria está tudo certo. Aí acontece, você para de dar descarga todo dia, você vai um dia sim, um dia não, você já não faz mais análise de água, está tudo funcionando. Aí passou 30 dias, o teu peixe fica doente, você fala, meu Deus, o que é? Amônia alta, não sei o que, entende? A tilápia tem esse desafio. O que se faz hoje, você vai colher amanhã. E quando você para de plantar hoje, você vai ver que a colheita para de colher depois de uns 30 dias, 2 semanas. Então você tem que ter todo o cuidado ali para você entender essa parte. Para entender o funcionamento do seu tanque escavado. Por isso tem que cuidar onde que você vai investir. Onde é que você vai investir seu tempo? Né? Então por isso que pessoas pegam assim, ficam bravos comigo, né? Mas
se a piscicultura está cada vez na nossa região está ficando mais apertada em sistema margem de lucro, então você tem que ser cada vez mais eficiente. É uma lógica do mercado. Então, por exemplo, eu tenho água sobrando do rio e bombo e faço toda aquela renovação, 10%, e tô nem aí, Lucas, tá tudo bem. Agora você imagina a pessoa que economiza 90% da energia que você está gastando. Daí dá um ano ruim. Você às vezes vai estar reclamando que não deu lucro e a outra pessoa fala que ainda deu lucro. Apesar de estar ruim, mas ainda deu um pouco de lucro. Aí você fala, não deu lucro. A produção é a mesma. Os dois têm que recalcar a água. Qual acontece? Tecnologias diferentes. Tecnologia em manejo diferente. Um dá descarga, outro não dá descarga, né? Aí o cara que fica dando descarga, aquele 1 minuto por dia, no frigir dos ovos está economizando um areador à noite por até 6 meses isso. Quanta energia não dá? Né? Isso é um exemplo simples. Por isso que o que você faz, aquela coisa assim que você pode deixar de fazer hoje, aquela pedrinha que você passa por cima, você pisa assim por cima e tá nem aí, você fala assim, passei, nem chutei ela, nem consegui nem chutar ela, né? Se eu quisesse chutar aquela pedrinha para me machucar, nem consigo chutar ela, nem consigo nem me machucar. Esse é o problema. Amanhã ela se transforma em uma pedra maior, um monte, porque juntou várias pedrinhas que você deixou de fazer no seu dia a dia. Então esse é o maior cuidado que você precisa ter na sua piscicultura. Tanto na piscicultura, no dia a dia, né? Então a gente percebe muito isso. A pessoa fala, não dá mais para produzir, tem essa crise. Quem criou a crise? A crise é para você parar, refletir. Toda crise que dá, ela te faz o seguinte, dá um exemplo para mim. Toda crise que eu peguei, eu saí do modo automático e tive que sentar, rezar, pedir ajuda a Deus e falar, Deus, me dá uma solução aqui ou me aponte o caminho para começar a andar novamente. Então isso é crise. Quando não tem crise, você faz do seu jeito. Vou dar um exemplo. Enquanto o peixe não está morrendo, você fala que o Lucas é balela, Lucas é louco, Lucas não sei lá o que, né? Sempre me chamava de louco. Tratar uma vez por dia o peixe, aplicar cal, protocolo de cal e sal, né? Hoje você está lá fazendo, seu louco, né? Está fazendo cal e sal, né? Quem está louco, né? E hoje que eu falo isso, eu vejo perspectiva de futuro. Porque por mais que a tilápia seja resistente, o problema é a gente tem que ser cada vez mais eficiente. A gente pede eficiência para as outras pessoas, para os outros órgãos, para tudo, e você não vai ser eficiente. O mercado não é assim. Mercado é mercado, né? Realidade é realidade. A sua realidade e a realidade do mercado são totalmente diferentes. Então o que acontece? Se nós não formos eficientes, dá problema, dá pau financeiramente, né? Então toda vez que surge uma crise, você tem que pensar onde investir, né? Onde que você mais gasta energia no seu dia, né? Por exemplo, onde que eu gasto mais tempo e energia no meu tanque? Eu gastava bastante energia era em fazer medição do oxigênio 3 vezes por dia. Isso gasta uma energia que vocês nem imaginam. Isso gasta energia. Você tem que ter horário, você tem que ir lá, tem que seguir os horários. Isso gasta muita energia. Precisava? Para aprendizado, sim. Depois, automatizei. Aplicação de bactérias no tanque, vou falar assim, enzimas, bactérias, essas coisas. Você pegar um baldinho e sair aplicando, gasta muita energia. Mas no começo você pode fazer isso. Só em pensar aqui que eu tive que arrancar todos os meus canos aqui, e eu tenho que querer fazer os canos tudo de novo, já gastei energia, só de pensar, né? Temos que fazer toda a tubulação de novo, parte elétrica nova, né? Refazer, não é nova, só recolocar tudo, gasta energia. Mas essa energia vai ajudar muito, porque a gente conseguiu aprofundar os tanques. Aprofundando o tanque, vai me dar retorno depois lá na frente. Então, qual a energia que você está gastando? Você tem que ter cuidado como você gasta a sua energia, né? Então, às vezes, as pessoas ficam gastando muita energia reclamando, falando que tinha que ser assim, assado, e não faz o que tem controle. Então, foque sempre que tem controle. E uma coisa que as pessoas percebam que fica difícil de entender. Mas você que me acompanha, você precisa entender. Crise é momento de investir. Infelizmente é o momento de investir. E quando é crise, seriamente é o momento mais difícil, né? Porque agora você está em crise, então o mercado está ruim. Esse é o up para investir. Todo mundo que acabou tendo problemas assim, pode ver, foi investir em mercado
quando o mercado está bom. Então, que nem agora, por exemplo, eu falo assim, indiferente a marca, tá, gente? Investir em economia de energia é na crise que você tem que investir. Não é quando a tilápia está dando dinheiro. Quando a tilápia está dando dinheiro, por exemplo, se eu tenho margem de R$3 por quilo na tilápia, se eu tivesse essa margem, se eu gastar 50 centavos a mais por quilo produzido, ou seja, gastar 1 kW a mais de energia, eu não quebro. Você entende? Se eu gastei 50 centavos a mais por energia, por deixar a areadora mais ligada, porque eu não quero instalar automação diferente à marca. Ele não quebra. Mas quando a minha margem, se minha margem cair para 1,50 e eu gastar 50 centavos a mais à toa em energia, quanto de faturamento isso significa? 33%. Você entende onde é que está a crise? Eu lembro muito Mato Grosso quando entraram em crise por causa do soja. Eles tinham que, vamos falar assim, investir muita tecnologia, a eficiência tinha que ser muito, porque para sobrar 10 sacos por hectare, Deus o livre, isso não sobrava, era 1 saco por hectare, e olha lá, né? Eu lembro essa crise que eles passavam, porque as terras eram novas, era fraca, era crise, né? Mas eles investiram tanta tecnologia para conseguir isso. Então, na sua piscicultura, você tem que continuar investindo. Ah, Lucas, a não ser que você queira parar. Você fala assim, Lucas, isso não é para mim, não vou mudar o ramo. Aí tudo bem, então pare. Daí você encerra e fala assim, fecha a porta. Mas se você quer alojar novamente e fala assim, eu vou diminuir os peixes por metro, pode diminuir, você vai diminuir riscos, abre aspas, riscos em doenças, teoricamente sim, né? O peixe cresce mais rápido, teoricamente sim, a gente sabe disso, depende da profundidade do seu tanque, tudo é isso. Mas a energia ainda vai te empacar. Ah, eu vou economizar energia por quilo de peixe. Você não economiza energia. Eu garanto para você. Por quilo de peixe você não acaba economizando tanta energia que você acha. O que acontece, né, como você diminuiu a densidade, a tilápia ela começa a ficar um pouco mais robusta, ela aceita mais estresse. Comparado a 8 peixes por metro para 4, a única diferença é que 4 aceita mais estresse do que 8. Porque com 8 peixes, teoricamente, já está mais estressada. Com 12 peixes por metro, ela está mais estressada ainda. Pensa elas discutindo uma com a outra. Imagina. Põe 4 pessoas junto. Depois põe 8 pessoas junto para trabalhar. E depois põe 12 pessoas junto para trabalhar. Né? O que acontece? 4 pessoas é uma forma de trabalhar. 8 pessoas é outra forma de trabalhar. E 12 pessoas para trabalhar, gente. Trabalhe com 12 pessoas. Uma vem desanimada, outra está maleja, outra não sei lá o que, outra está com problema em casa. Aí vai descontando tudo no processo. Assim é tilápia, para vocês entenderem, peixe por metro aí, né? Perdão das palavras, mas assim você começa a entender o que é o estresse que a tilápia sofre quando tem mais por metro. Então é muito mais fácil uma pessoa, você trabalhar, só eu trabalhar. Vou me estressar com o quê? Claro que eu vou me estressar com o ambiente ainda, né? Ah, tá frio, alguma coisa assim. Mas 4 pessoas trabalhando e queremos chegar ao final com o resultado. Qual que é o resultado que a tilápia espera? Saciar a fome dela e continuar crescendo e multiplicar. Ela foi projetada para isso, né? Deus criou isso para ela, né? Para todos os seres vivos, né? Então você começa a entender a história. Aí eu vejo muitas pessoas falando, não, agora não tenho dinheiro para isso, mas está gastando com a distribuidora. Só que parou de investir. Aí vira uma bola teoricamente negativa. Aí outra pessoa investe em economizar energia, porque ela está ficando cada vez mais cara e começa a pagar cada vez mais rápido. Então eu falo assim, vou fazer esse investimento e acaba em 2 anos está pago, né? Ou seja, em 2 anos está pago. Depende da propriedade até menos, depende da propriedade um pouquinho mais. Tudo depende. Mas vamos falar assim, em 2 anos está pago. Pensa, em 2 anos está pago. Mas quem que pagou não foi você, foi a tilápia. Aí depois a tilápia, depois do ano está pago, o que acontece? Ah, a tilápia deu mais uma caída, mas você já começou a gerar mais economia de energia, teu custo baixou, e mesmo que baixar o mercado baixar, você tem teu custo lá embaixo na parte de energia. Você está sendo 100% eficiente, ou, como eu gosto de falar, 80% de eficiência. Entende? Tudo é assim, o soja, milho, porco, frango. Gente, frango estão gelando a água para o frango tomar. Olha o nível que chegou do frango. Se você falasse há 6 anos atrás, ou que seja 5 anos atrás, ó, daqui a 5 anos, vamos falar mais 2, 3 anos, né?
todo o aviário vai estar gelando a água fresquinha para os seus franguinhos. Você ia acreditar 5 anos atrás? Não. O que eu falo hoje para vocês na criação de tilápia é o seguinte: 2 anos, 3 anos no máximo, toda piscicultura vai ter que ter uma automação de oxigênio. Vai ser insustentável você tentar produzir sem ter um sistema de automação. Por mais que você tenha um oxímetro, mas a energia vai te matar. A energia está aumentando e a energia não vai parar de subir. Saindo do Brasil. Não vai parar de subir. Ou seja, vai sempre subir. Está subindo a energia. Vai subir, vai subir, vai subir. E aí? Onde que vai aumentar teu custo? Ah, eu tenho placa solar. Tudo bem, a placa solar, mas ela consegue... Ela não economiza energia, ela te gera uma energia mais barata. Por exemplo, aqui a gente, pelos cálculos das parcelas, pela energia gerada, a gente entende que ela está baixando em torno de 30 centavos o custo do quilowatts para nós. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Daí depende da taxa de juros, depende da época que você fez, tudo vai ter uma variação, né? Mas calcula ali 20 centavos então. Então se a energia subir, cada vez... Eu tenho lá uma usina ali, 15, não dá, 13 mil quilowatts mês, ao custo 20 centavos mais barato. Mas se eu gasto mais que 13 mil quilowatts, ou que gasto 13 mil quilowatts, aí eu ponho um sistema de economia de energia, que seria a leitura do oxigênio automático, liga e desliga o aerador, e economizo mais 30% da energia que eu estava desperdiçando. O que é desperdiçando? Deixando o aerador ligado no momento que não precisava, né? E ligando no momento, desligando no momento que precisava. Você fazia o oposto. Então, esse sistema ele vai corrigir e economizar. Vou dar um exemplo. Ali no meu juvenil, por exemplo, agora, né? O que acontece? Só entra em modo agitação. Passa o dia inteiro só em modo agitação. À noite, acaba às vezes ligando muito pouco, mas muito pouco mesmo. Que é impressionante como sobra oxigênio. Porque tem esse evento louco, né? Então liga um pouquinho, o aerador já incorpora muito, o vento faz a incorporação de oxigênio na água, porque cria aquelas ondas. Então automaticamente a natureza acaba ajudando, tá? Então você vê e entende que... Ah, não faz cara feia. Ah, tá. Então, por exemplo, eu antigamente já ia deixar muito o aerador ligado, mesmo com... Eu não vou levantar de madrugada, então você acaba economizando. Durante o dia também, agora nublou, meu Deus, daí tinha que pegar o oxímetro e ir lá. Então você entende que o futuro é isso. Já falo para você, indiferente a marca que você instalar. Então já planeja nos seus orçamentos futuro para produção de tilápia, você vai acabar tendo que instalar esse sistema. Mais cedo ou mais tarde você vai instalar, indiferente a marca. Então já põe isso na tua cabeça. Outra coisa que vai pôr na tua cabeça é que vai trabalhar com menos água. Você vai se obrigar a trabalhar com menos água e recircular a água do seu decantador, tá? E vai começar a fazer descarga diariamente, tá? Para melhorar seu manejo, né? Então você vai acabar economizando muita energia, muita água nessa parte de automação, reduzindo bomba, dando descarga e usando produtos que ajudem a água, como quebrar a água se precisar, tá? Então esse é o objetivo ali para mostrar para você o futuro da criação de tilápia em tanque escavado. Ele vai puxar muito para o sistema raso. A única diferença do sistema raso para o tanque escavado é a densidade, ainda consegue pôr mais por ser geomembrana, né? E também controle de temperatura se estiver em estufa, né? Mas no sistema de água em si, os tratamentos de água que o sistema raso faz, provavelmente nós vamos fazer também, tá? Porque para competir vai ser esse mercado, não tem como. A tecnologia vem, então a gente começa a se inovar e se obriga a se renovar as coisas. Então, são coisas que você precisa pensar. Trago para você entender que em crise é para você parar e pensar. Muitas das vezes não conseguem imaginar quanta energia está sendo gasta, né? Chega lá, eu estou pagando 20 mil de energia, 30 mil. Isso é o valor que você está pagando. Mas você precisa olhar na conta da sua distribuidora. O caso é quantos quilowatts você está gastando, né? Eu sei que antigamente começaram a instalar a placa solar e depois os caras falaram, mas aqui ó, não baixou a minha conta, mas gastou o dobro de quilowatts, né, com a placa solar e achou que ia zerar a conta. Mas começou a gastar, deixar as coisas ligadas, não economizou, né? Então na piscicultura você também tem que ser isso, ter o estudo de viabilidade. Quantos quilowatts eu gasto? Compensa 15 peixes por metro?
Qual que é a vantagem? Põe mais peixe, 4, 8 peixes por metro. Qual a vantagem? Os custos fixos. Vou dar um exemplo. Né? Se você financiou também a construção do tanque, você tem a parcela mensal, anual do seu tanque. Se você põe a 4 peixes por metro, 8 ou 12, ou seja, você produzir 4 kg, 8 kg, 12 kg por metro quadrado, é o mesmo daquele um ano. A parcela tem que ser descontada. O que vai mudar é a questão de porcentagem, por exemplo. Com 4 peixes por metro vai dar um bom volume para você pagar, né, em porcentagem do teu lucro. Vamos dizer que fosse R$1, né? Então, se fosse R$1 de parcela, R$4 você ganhou. Aí eu tenho 8 peixes, eu produzi R$8 e tenho R$1 de parcela. Se eu produzir 12 peixes por metro num ano, tenho R$1 de parcela. Entende as porcentagens dos teus custos fixos? Ah, eu estou ali trabalhando, então se tratar 4 peixes, 8 peixes, 12 peixes, o equipamento praticamente é o mesmo. Se o equipamento for pequeno, você vai só encher ele e tratar mais vezes, vai demorar um pouquinho mais. Então, por isso que tem essa questão, imagina, um produtor de soja, e lá assim, vou usar semente mais barata que produzir tá bom. Mas ele tem que igual cuidar, passar veneno várias vezes, se deu lagarto, se deu percevejo, se deu ácaro, se deu sei lá o que, tudo que dá, mais, né, todo desatualizado, tá ali fazendo o mesmo serviço para produzir 100 sacos ou 150. A única diferença é a lavoura depende muito de São Pedro, depende da região, né, porque tem gente que já põe pivô e já resolve até esse problema. Então, chuva eu vou garantir. Só para você entender os níveis de tecnologia que já tem, tá? E você que está aí, se quiser fazer a pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Para a gente encerrar essa live, já é 1h da tarde aí. Então espero que você esteja gostando. Se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade em fazer. Tem uma dúvida. Eu sei que às vezes o assunto é chato, às vezes que você fica batendo no sistema de automação e tal. Mas vou ver se eu consigo. Às vezes não dá tempo de fazer tudo, né? Mas eu vou pegar e colocar um medidor de energia, tá? Ali e ponhar só num tanque. Vou iniciar provavelmente no começo de setembro, então preciso terminar essas partes elétricas. Vou ver se eu consigo ponhar no começo de setembro ali a questão, ponhar um medidor de energia e daí fazer o estudo para vocês mostrar, começou assim e até o final quanta energia eu gastei individual num tanque, né? Aí para você ver como é complicado chegar e trazer a informação mastigada, cuspida e ruminado tudo para você. Aí no outro tanque eu teria que fazer também isso, pôr um medidor e não trabalhar a água. Deixar a água, vamos falar assim, sem tratamento. E com os dois sistemas de automação para incorporar o oxigênio conforme precisa, para a tilápia não sofrer tanto, que ninguém aguenta o bolso depois, né? Aí você ia ver se você tratar a água, quebrar a água, deixar essa esponja limpa, com fitoplâncton ou plâncton, e depois sem você deixar ela bagunçada para você ver. Aí você vê a economia de energia, né? Mas o sistema da automação que vai conseguir mostrar para você, porque daí ele vai ligar quando precisa. Porque o maior desafio nosso era o seguinte: eu acho que tá bom, sem oxímetro. 3 toneladas, esse equipamento aqui me dá 3 toneladas de peixe, tem 12 toneladas de peixe, preciso só 2 equipamentos ligados. Ainda está cometendo muito equívoco isso. Não tem nada melhor do que você ter um sistema que te mostre em tempo real quanto está o oxigênio, liga e desliga. Aí você deixa de achar as coisas e começa a fazer como precisa ser feito. Uma coisa é viver no seu mundo, outra coisa é viver o mundo da tilápia. A gente não ouve quase nada que a tilápia fala. Eu falo para você. Se você parar, sentar e observar e começar a agir, a lei número 1 da tilápia é a seguinte: ela fala para você, eu preciso de oxigênio para a sobrevivência. E a lei número 1 do ser humano que acaba pecando, eu preciso economizar energia, vou desligar o aerador. As leis, tu viu que elas não estão conversando? A lei do produtor e a lei da tilápia, elas não estão sincronizadas, né? A lei número 1 da tilápia é eu preciso de oxigênio para sobreviver acima de tudo. Além da água, é claro, né? Mas a água é lógico que você vai ter, senão ela está morta. Mas o oxigênio tem pouca visão sobre o oxigênio. E aí a lei número 1, a energia subir, eu vou economizar um aerador. Enquanto eu não estiver boquejando perto do aerador, eu vou empurrando assim. Então você entende que depois dá prejuízo à piscicultura, você gasta mais energia, porque vai dar mais tempo de lote, vai dar uma conversão horrível depois no final. E você fala assim,
putz, não dá mais para produzir tilápia, tá? Então são as leis, né, da tilápia e as leis dos homens, né? Qual lei que você está seguindo? A lei básica. A gente fala lei só para te chamar a atenção, né? Mas o princípio básico da tilápia é o oxigênio. Então você vai investir aonde? No oxigênio. Porque o que o maior produtor se assusta é, enquanto não fazia a medição, falava, meu, eu nunca imaginei isso. A primeira coisa que todo produtor cometeu o erro é o seguinte: mediu o oxigênio pela superfície e não mediu o fundo. E aí passa o dia inteiro sem agitação de água. Já está cometendo um equívoco. E grande ainda, eu falo para você, muito grande. Então, para você entender... foi o meu chapéu. Só para você entender os erros que a gente comete, né? Ah, fica sem agora. Tô bonito sem cabelo. Sem cabelo. Cabelo curto, deixa espantar as pulgas aí. Tá bom, gente? Fica aí as dicas aí. É pensando em te ajudar, tá? E outra coisa que ainda há muita a ser discutido e o pessoal fica meio brabo e não entende. Fitoplanta, zooplâncton, eles consomem oxigênio, mas eles consomem muito pouco comparado ao que eles produzem, tá? Então, quem consome oxigênio no seu tanque, mais de 50%, dá para se falar, é a matéria orgânica. Ou, em palavras mais simples, é o cocô do peixe que come o oxigênio. Fitoplâncton só produz oxigênio. E o consumo dele é muito baixo. Uma prova disso é isso aqui, ó. Deve estar quanto agora? Está 13 de oxigênio. Se deixar assim até amanhã, você vai ver que vai baixar pouco. Vai depender do clima, claro, mudança, pressão atmosférica, essas coisas assim. Mas se o fitoplâncton consumisse todo o oxigênio que ele gerasse, então ele teria que zerar o oxigênio até amanhã de manhã. Essa é a lógica. E não zera. Ixi, fica longe de zerar, fica altíssimo. Ele salta que o tanque foi limpo. Não, mas ali, no caso, se deixasse na superfície sem agitação, né? Vamos deixar só essa camada aqui, então deixa a água separada, a água de cima, a água de baixo, porque foi o fitoplâncton que me produziu esse oxigênio, tá? Então, chegasse amanhã de manhã, claro, vai depender do vento, o vento também vai acabar incorporando, ó, essa parte acaba incorporando bastante, né? Modo de agitação ligou, né? Mesmo tendo oxigênio alto, né? Pra vocês entenderem. Então, por isso que eu falo assim, tem pessoas que pegam e falam assim, o fitoplâncton consome muito, então você tem que cuidar, não produzir muito fitoplâncton. Não, o fitoplâncton em si, o zooplâncton, não consome o oxigênio que você imagina que consome. O que mistura, às vezes, é a produção de alga. Então, acontece essa questão das algas, acontece o desafio. Qual que é o desafio? Você olha um verde, preto por cima e chega perto, não tem transparência. Isso é a alga. Mas o fitoplâncton em si, ele consome muito pouco oxigênio. Agora as algas sim. O que ela produzir durante o dia, ela pode consumir mais à noite que ela produziu. Então tem uma diferença assim, tem várias coisas que é produzido oxigênio no seu tanque de forma natural. O fitoplâncton sim não consome tanto oxigênio, ele produz sempre mais do que consome. Agora as algas, sim, ela acaba às vezes consumindo muito oxigênio, né? Mais do que ela produziu durante o dia. Aí sim é um problema, tá? Então, para ficar a dúvida aí para vocês entender que às vezes o que acontece, a pessoa ouve uma coisa, vê um estudo, mas não é o fitoplâncton, o zooplâncton, tá falando sobre as algas. E alga é uma coisa, fitoplâncton é outra. Então você precisa ter esse cuidado. Porque as pessoas falam assim, não, cuida para não produzir muito, senão consome muito oxigênio no tanque. Não. Fitoplâncton, quanto mais você produzir, melhor é. Isso também mostra como que a água está bem, tá? Então faz, que aqui não apareceu. Quanto custa esse aparelho para ver a oxigenação da água? Consigo usá-lo em 2 açudes ou apenas em um? Tá, o sistema do compartimento de tecnologia, né, ele está ficando em torno de 9.000, tá, no sistema compartilhado de tecnologia. Esse negócio de 2 tanques não funciona, tá? Acaba não funcionando. Por quê? Se der um problema, você atingiu 2 tanques. Então você tem que ser sempre precavido. Você não pode ficar, como é que eu vou explicar? Correndo risco à toa. Não vale a pena. É isso que eu quero dizer. Então, que nem painéis. Uma dica de painéis que o pessoal faz. O pessoal até achava ruim, até que aconteceu problema. Eu sempre misturo areador. Ou seja,
vai ter 2 tanques, um do lado do outro, né? O painel esse aqui liga 90% dos aeradores para cá, mas eu levo 2 aeradores para outro tanque e vice-versa. Porque se caso der uma pane, um alarme disparar, acontecer qualquer coisa e derreter o painel, né? Imagina o painel de automação, o painel que liga os teus aeradores, teu que já tem, não esse. Ainda ficou 2 aeradores ligados, você entendeu? Essa é a questão. Então você tem que sempre se preocupar. Então a gente sempre fala, cada tanque ter seu painel de automação, a sua sonda totalmente independente, tá? Então por quê? Porque a partir de R$9.000 você já consegue instalar. E hoje R$9.000 não é mais dinheiro como antigamente há 5 anos atrás. Né? Eu falo para você, há 5 anos atrás, R$15.000 era muito dinheiro. Né? Por que que, ó, faz a conta, R$9.000 hoje, R$9.000 para você entender, ó, R$9.000 divide aqui está em torno de 65 centavos kW, ó. São 13.846 kW. Se você transformar em energia, para você entender, 9.000 divide pelo valor do quilowatts na sua região. No meu caso aqui está 65 centavos, né? São 13.000 kW de energia, tá? Ou seja, se o tanque ali economizar quantos por cento? Vai depender muito como é que você era os manejos, porque vai ter uns lugares que eu sei que vai gastar um pouquinho mais de energia. O pessoal vai até falar, não, porque ele desligava muito o aerador. Deixava totalmente o peixe passar, desafios. Mas eu sei que também a mortalidade que a pessoa corria o risco de ter vai diminuir muito. E também sei que o tempo de entrega do lote vai diminuir também. Então no frigir dos ovos. Então você tem que transformar em energia para você entender. Porque esse aqui vai ser um economizador de energia. Né? A ideia dele, além de economizar energia, né, é com a economia de energia, tendo oxigênio os mínimos necessários para a tilápia, ela vai ter uma conversão melhor, ou seja, um estresse a menos por falta, ou se caso, por exemplo, acontece, que vai acontecer, a gente sabe, falta de oxigênio, você não ter areador por causa de energia, alguma coisa, né, faltar areador, nos verão meio louco, aí você sabe que essa tilápia está sofrendo por falta de oxigênio, você sabe, antes dela sair para fora para começar a boquejar, aí o que você vai fazer, como todo mundo faz, de manejo? Quando eu não tenho mais aerador para ligar, o que eu faço? Economizo um pouco na ração, seguro um pouco o trato, porque não adianta você tratar e depois estar tudo perto do aerador de pá, o chafariz, perto dos aeradores. Aí você acaba entendendo que quem consome energia no seu tanque é a matéria orgânica. Se você trata mais, precisa mais aerador. Aí a tilápia, ela consome sim, mas não é tanto assim. Porque se fosse pela biomassa da tilápia, o que ia acontecer? A partir do momento que você parou de tratar a tilápia 2 dias, o oxigênio teria que não subir. Ué, não é a tilápia que consome bastante oxigênio? Como é que eles falam? Não é o fitoplâncton que consome muito oxigênio? Por que quando você corta o trato 2 dias, no terceiro dia começa a sobrar um monte de oxigênio no seu tanque e amanhece diferente o oxigênio no seu tanque? Por que isso acontece? Aí você volta a tratar, 2, 3 dias depois acontece faltar todo o oxigênio, começa a dar 0,7, 1 miligrama de oxigênio. Ué, o que aconteceu? Não é fitoplâncton, não é zooplâncton, não é a tilápia que consome o oxigênio no seu tanque? Não é, é a matéria orgânica. Né? Então aí você entendeu de uma forma simples e fácil a prova que você faz toda vez que tem problema de falta de oxigênio. Né? E outra coisa, a tilápia acaba se regulando. Né? Então quando ela começa a faltar oxigênio, você não consegue tratar outro dia. Você vai reduzindo, ela está comendo 1.000 quilos, ela vai cair para 800, 600 quilos. Aí chega um patamar, nossa, não consigo passar mais de 500 quilos. Aí passa 2, 3 dias, aí ela vem comer que nem louco e eu trato 800 quilos. Mas por quê? Porque o oxigênio subiu. Porque a matéria orgânica diminuiu no seu tanque. Entende a decomposição? Então é a merda fresca da tilápia, vamos falar assim, o cocô fresco que consome muito oxigênio. Porque é muita matéria para outros seres vivos da sua água que consomem oxigênio. Tá? Então hoje, no sistema compartilhamento de tecnologia, a partir de R$9.000 você consegue instalar com acesso à internet, né? E tem uns alertas, não é um alarme, ele tem um alerta para te avisar, por exemplo, você configura, baixou de 3 mg de oxigênio, quero receber uma mensagem no celular, você acaba recebendo essa mensagem. Por quê? A gente sabe que no verão, né, vai acontecer, não tem, quem é produtor de peixe sabe, essa água esquentar muito, passar 32, 33 graus, né? São manejos que acontecem, né? Então agradeço a você aí, espero que
tenha gostado da live, das informações. Pensa, reflite, sente, toma um chimarrão, toma um tererê, né? E pensa na minha piscicultura, como é que tá funda de chega, eu preciso fazer investimento, vou fazer o quê? Vou aumentar a profundidade, vou tentar aprender com menos renovação de água. Comece às vezes, vou começar a dar descarga para ver, só que assim, a descarga para você ver, não vai, hoje de uma descarga de 1 minuto tirei toda a matéria orgânica, não vai resolver teu problema. Mas espera daqui a 2 semanas você fazendo isso aí. E outra que você vai ver que a primeira descarga que você dá, vai sair bastante matéria orgânica. Né? Se você nunca deu descarga no seu lote ainda, vai sair bastante. Às vezes vai dar 5 minutos de descarga até você conseguir ver que a água normalizou. E depois tu vê que todo dia vai dar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí você vê que acaba até economizando a água, você só precisa tirar a água ruim do seu tanque, tá bom? Então espero que tenha respondido a pergunta do amigo ali, né? Então no sistema de compartimento de tecnologia a gente não vende, a gente une forças, né? Então você que compra os equipamentos, a gente só monta para você e entrega aí para você fazer a montagem na sua região aí. Então hoje tem vários produtores instalados, compartilhando. Então hoje você não pode reclamar, Lucas, está caro. Não, não está caro. É que nem fala, transforma em energia. 13 mil kW, 14 mil kW de energia. Né? Aí você calcula, esses 14 mil kW, quantos areadores eu preciso, né, economizar? Vocês já fizeram essa conta, né? Então por isso que eu falo, a parte da piscicultura está começando cada vez a apertar. Não dá para mais falar assim, eu acho as coisas. Se você achar as coisas, você está fudido. Perdão da palavra, fudido, porque você vai ter prejuízo, né? Ó, para vocês terem uma noção, um areador média aí 1.3 kWh, 24, ele gasta por dia, nas 24 horas, 30 kW, tá? Um areador gasta em torno de 1000 kW mês, 24 horas, né? Vai variar um pouquinho ali as fases que você tem, né? Ou seja, se você economizar um areador por dia, né? Depende do tamanho do seu tanque, é muito fácil acontecer. Claro, tanques menores vai demorar mais para se pagar o sistema, né? Tanques menores. Mas tanques de 1 hectare, de 5 mil metros quadrados, se paga muito rápido, né? Se o cara tiver um tanque de 20 mil metros quadrados, é ilusório esse equipamento para ele. Pela produção, pela quantidade de areador que ele tem, né? Porque daí um tanque de 1 hectare ali, a pessoa tem às vezes 30 areador, né? 30 areador, a chance de economizar um é muito simples, porque é só 3%, entende? É muito fácil acontecer isso, e vai acontecer isso. Então por isso que em um ano, tem tanque que em um lote está pago, porque ele consegue economizar esses 14 mil kW rapidinho, em um lote. Aí o que muda? Muda o tamanho do seu tanque, ou seja, quanto mais areadores, mais máquina tiver e menos ligar, mais vai se pagar mais rápido. Aí, por exemplo, um tanque de 800 metros quadrados, se paga. Só que provavelmente vai demorar uns 3, 4 lotes para se pagar. E daí vai se pagar porque a gente vai adensar mais, né? Então vai ter uma densidade maior, né? Só para você entender o processo. Por isso que você tem que estudar a sua piscicultura e fazer a conta, né? Não adianta, eu tenho lá um tanque de 500 metros quadrados, não vai pagar a conta. Eu tenho 10 tanques de 500 metros quadrados, daí fica difícil. É melhor você ter um oxímetro portátil mesmo e trabalhar dessa forma e lidar conforme consegue. Mas pessoas que têm tanques maiores, 5 mil metros, 3 mil metros quadrados, já vai se pagar facilmente o sistema, tá? Aqui, esse sistema se paga rapidamente. Escolhi outra marca, custa às vezes um pouco mais caro, vai se pagar igual, um pouquinho mais demorado, é o que eu falo. Mas é uma coisa que você não tem como fugir. Já falo, quem coloca começa a colocar, começa a ver, fala aí, não sei como é que a gente conseguiu produzir sem isso, tá? Não tem como, tá certo? Manda um joinha aqui pra mim, agradeço ali se gostou da live, manda um joinha aqui pra gente saber que tá gostando da live, né? Agradeço pela sua audiência, pela paciência, por estar aqui. O objetivo do canal sempre é compartilhar ali tecnologia e mostrar um pouco previsão de futuro, que às vezes nós na nossa rotina, a gente sabe que cada dia temos menos tempo e acaba não entendendo. E daí você avalia, isso aqui é uma visão que eu tenho sobre a produção de tilápia, sobre o futuro, né?
como a gente pode melhorar e produzir sempre mais. Então é uma visão minha, às vezes tem outra visão, mas avalie o que você consegue implementar na sua piscicultura que vai melhorar a sua produção para diminuir custo, né? Lembre-se, a crise sempre vem para parar do jeito que você faz e vai ter que aprender uma coisa nova. Por exemplo, pode ser uma descarga diária, 1 minuto, para gastar esse tempinho a mais vai te dar um bom resultado. Pode ser um sistema de automação, pode ser fazer uma análise uma vez por semana, né? Pode ser simplesmente parar e avaliar, aprofundar o tanque. Às vezes fala assim, nunca tinha pensado nisso, mas aqui está fácil, né? Depende, né? Depende da sua região, depende de onde é que você está. Às vezes é fácil fazer isso, né? Realmente eu tenho que trocar um monge, então já que eu vou ter que trocar um monge, trocar toda a tubulação, já vou aproveitar e fazer esse investimento. Faz o teste no tanque, né? O produtor conversou comigo e falou, ano que vem eu vou juntar tanque. Dá para juntar tanque aqui. Não tinha pensado, né? Mas antigamente, tanques grandes, fala bem antigamente, claro, né? 1.000 metros, 1.500 metros, nossa, porque o frigorífico não abatia muito, né? Hoje já não, hoje você pode ter 1 hectare, 2 hectares, que vai ter frigorífico que atende essa demanda aí, né? Principalmente na integração, nas cooperativas ali, 50 toneladas, 75 toneladas num tanque, para eles até é melhor, né? Tirar, né? Que o abatimento deles às vezes está em 200 toneladas por dia, então eles querem isso aí, né? Então só para ver, cada região tem sua região. Então, só que daí eu entendo que juntando tanque, já começa a compensar. Eu tenho 2 tanques de 1.500 metros, vou fazer 3.000 metros, opa, o sistema de automação fica mais barato. Você entende? Se você optar também por tratador flutuante, fica mais barato. Tudo começa a ficar mais barato. O painel é um só, não precisa montar 2 painéis, né? Claro que depende da distância, monta um painel grande já para os 2 também, né? Mas entende? Começa a diluir custos. É isso que a gente precisa. Para baixar custos, nós temos que diluir custos. Essa é a lógica aí, tá bom? Um grande abraço aí para você e até a próxima.